Essa é a imagem de uma nuvem molecular, também chamada de nebulosa. Ou, se vocês preferirem algo mais fofo, berçário estelar. Há aproximadamente 5 bilhões de anos, todas as moléculas do seu corpo se encontravam espalhadas em uma dessas. E não só as suas moléculas. Todos os átomos que hoje compõem o Sol e o resto do sistema solar vagavam pelo espaço sem rumo, fazendo parte dessa nebulosa. Só que em algum momento, algo mudou. E essa nuvem molecular aparentemente sem graça foi atingida por uma onda de choque, causada provavelmente por uma supernova nas proximidades. Antes da onda de choque, a matéria espalhada pela nebulosa estava longe demais para formar ligações gravitacionais fortes. Só que conforme a onda de choque atravessou a nebulosa, uma parte da matéria da nuvem foi comprimida o suficiente para criar uma ligação gravitacional e entrar em colapso. Durante o colapso, a atração gravitacional fez com que a matéria começasse a se acumular nos locais de maior concentração de matéria. E esse é o começo da formação do nosso Sol e de todos os planetas que o orbitam. Mas hoje a estrela do show vai ser o Sol. Nós vamos acompanhar a história dele desde o seu nascimento em uma nuvem molecular até o seu fim distante ainda bilhões de anos no futuro. Oi, eu sou o Pedro Loss e esse é o Ciência Todo Dia. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu acho que é porque eu tô feliz, sei lá. Continuando. A matéria que está colapsando para formar o Sol é principalmente formada por átomos de hidrogênio e hélio, que começam a se juntar em uma esfera pequena. A gravidade vai tentar comprimir a maior quantidade de matéria no menor espaço possível. E conforme mais e mais matéria se acumula em um espaço cada vez menor, a pressão no centro dessa nuvem aumenta. E com o aumento da pressão vem um aumento da temperatura. Aqui nasce uma protoestrela, ou um Sol bebê. Os átomos no núcleo da protoestrela começam a se mover cada vez mais rápido e ganham cada vez mais energia. Eventualmente, os átomos de hidrogênio e hélio começam a ser ionizados. Isso é, os elétrons de carga negativa se separam do núcleo atômico que tem carga positiva. E conforme a pressão e temperatura aumentam ainda mais, um ponto crítico é atingido. Os núcleos de hidrogênio, que são basicamente prótons livres nesse ponto, começam a ser fundidos em hélio 3. Esse processo gera uma quantidade enorme de energia e causa uma pressão contra o colapso gravitacional. E com isso, a protoestrela vira de fato uma estrela, e a pressão da fusão nuclear causa uma expansão das suas camadas externas. E esse é o cabo de guerra que existe dentro de toda estrela. A força da gravidade tenta fazer a matéria colapsar e algum outro fenômeno da natureza impede o colapso. No caso de uma estrela jovem e com a massa do Sol, o fenômeno que impede o colapso vem da fusão de hidrogênio no seu núcleo. O núcleo do Sol representa 1/3 da sua massa, mas apenas 10% do seu volume. E por conta disso, as pressões e temperaturas são tão altas que o núcleo se encontra efetivamente isolado do resto do Sol, de forma que apenas o hidrogênio que já se encontra no núcleo dele pode participar do processo de fusão. Conforme o núcleo funde sua quantidade finita de hidrogênio, ele produz hélio. E o Sol não tem temperaturas e pressões altas o suficiente para fundir hélio. Então, conforme o processo de fusão ocorre, hélio se acumula no núcleo do Sol. Um átomo de hélio, com 2 prótons e 2 nêutrons, surpreendentemente ocupa menos espaço que os 4 prótons livres usados na fusão, o que aumenta a densidade no núcleo do Sol e aumenta a taxa de fusão. Então, conforme o Sol transforma o hidrogênio em hélio, ele esquenta. Estimativas indicam que o Sol hoje é 40% mais brilhante do que no início do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos, e que ele vai continuar ficando mais brilhante pelos próximos 5 bilhões de anos, enquanto lentamente ele esgota o hidrogênio no seu núcleo. Mas em algum momento a quantidade limitada de hidrogênio no núcleo do Sol vai acabar. Com isso, a pressão gerada pela fusão nuclear vai ceder sob a força da gravidade e a estrela vai entrar em colapso mais uma vez. E nesse ponto, duas coisas interessantes acontecem. A primeira delas é no núcleo do Sol, formado agora por núcleos de hélio e elétrons livres. Ele começa a ser comprimido ainda mais. Só que existe um limite para essa compressão devido à natureza quântica dos elétrons. Segundo as regras da mecânica quântica, se você quer guardar elétrons no núcleo estelar, você precisa deixar eles em pares e separar bem esses pares uns dos outros. E durante esse colapso da estrela, essa compactação de elétrons chega ao limite permitido pela mecânica quântica. E isso gera uma pressão que resiste à compressão devido à gravidade. Essa pressão é chamada de pressão de degenerescência e está associada com o spin do elétron, que inclusive foi o tema de um dos últimos vídeos, mas assim, não tô querendo sugerir nada, né? Tipo, lá. Mas de toda forma, a partir desse ponto, o núcleo do Sol não pode mais ser comprimido pela força da gravidade. Com essa pressão por causa da gravidade, a segunda coisa que acontece é que a pressão nas camadas externas do Sol aumenta drasticamente. E as temperaturas nas camadas ao redor do núcleo chegam ao ponto de realizar fusão nuclear, o que não acontecia antes. Lembrem-se que antes a fusão só acontecia no núcleo.
e agora ela está acontecendo ao redor do núcleo. E com isso surge uma nova pressão agindo contra a gravidade. A pressão das camadas mais externas alivia e o Sol vai se expandir um pouco. O seu raio vai dobrar no decorrer de 500 milhões de anos. Sua luz nesse ponto vai estar avermelhada, e por isso que esse estágio é chamado de gigante vermelha. A partir daqui, o Sol vai ter apenas 100 milhões de anos restantes. Mas bastante coisa vai acontecer. Uma vez que o hidrogênio das camadas externas tenha sido usado, um novo colapso vai acontecer e as temperaturas vão aumentar ainda mais. Por mais que nesse ponto o núcleo do Sol seja sustentado pela pressão de degenerescência dos elétrons, a sua temperatura ainda pode aumentar, e aumenta ao ponto de realizar a fusão de hélio em carbono, num processo conhecido como triplo alfa. Mas o processo triplo alfa é muito energético e muito rápido, e assim que a primeira fusão de hélio acontecer no Sol, vai demorar apenas alguns minutos para todo o núcleo do Sol entrar em ignição e começar a fundir o seu hélio. E isso é extremamente dramático. Até então estávamos falando de eventos que demorariam ao menos alguns milhões de anos para acontecerem. E essa ignição do hélio toma apenas alguns minutos. É por isso que esse evento é conhecido como flash de hélio. Esse evento vai liberar tanta energia que vai expandir as camadas externas do Sol até a órbita da Terra. O Sol vai aumentar várias vezes de tamanho e engolir quase todos os planetas rochosos na sua órbita. E não só isso. 1/3 de sua massa vai ser ejetada para o espaço por conta da radiação que a fusão de hélio vai gerar. A fusão de hélio vai basicamente vencer a gravidade do Sol por 100 milhões de anos. Esse estágio em que o Sol está do tamanho da órbita da Terra é o estágio de supergigante vermelha. No final dessa fase, o Sol já vai ter perdido metade da sua massa. O hélio vai começar a acabar e o Sol não tem massa suficiente para fundir elementos mais pesados. Tudo que sobrar do Sol vai estar acumulado em um núcleo exposto, cercado pela matéria ejetada na fase de supergigante. Essa matéria ejetada forma o que chamamos de nebulosa planetária. No centro do sistema solar resta apenas uma fantasma do que era o Sol, uma anã branca, uma estrela já sem combustível, segurada apenas pela pressão de degenerescência dos elétrons livres, com uma temperatura de algo em torno de 100 mil graus Celsius. Muito inferior aos 15 milhões de graus que o núcleo do Sol tem atualmente. A sua temperatura é devido à energia residual do Sol na estrela. Essa anã branca não é capaz de realizar a fusão, e ela está simplesmente emitindo o resto do calor que ela tem guardado. Ela pode até estar brilhando por fora, mas ela está morta por dentro. Isso é perigosamente parecido com a vida real. Esse brilho residual deve durar trilhões de anos, e o que acontece depois ainda não é certo. Afinal, o universo só tem 13 bilhões de anos, e nenhuma estrela chegou nesse ponto ainda. A principal teoria é que essa anã branca vai lentamente se apagar até que não emita mais nenhuma luz visível, se tornando uma anã preta, que não emite luz alguma e vai vagar esquecida e escura pelo universo até os fins dos tempos. Muito obrigado e até a próxima.